O futuro, o Josias sempre tá falando isso, né? Ele foi buscar um sonho, tá voltando com um pesadelo, né, Amanda? Ele está vivendo um pesadelo. Eu não consigo vislumbrar também nenhum desfecho que não seja crítico e caótico para o Eduardo Bolsonaro. E eu acho que é por isso que ele se agarra nesse projeto de poder, assim, ao que ele pode para tentar eleger alguém da família, para que alguém da família seja o candidato de direita, porque disso depende a sobrevivência dele. Imagine, se essa pessoa, ainda mais se Estados Unidos e Brasil chegarem a um acordo nessa área tarifária, ou se amanhã, depois de 3 anos, termina o governo Trump, o que vai ser da vida do Eduardo Bolsonaro? Já virou réu aqui no Brasil, possivelmente condenado, né, se o Supremo seguir o mesmo desfecho das últimas vezes, ele fica numa situação muito delicada nos Estados Unidos. Então, agora você percebe que ele e o seu colega, o seu aliado Paulo Figueiredo, nessa história das tarifas, tentam promover a candidatura do irmão, do Flávio Bolsonaro. Aliás, eles vão nos próximos dias visitar, vão a El Salvador visitar ali o modelo de prisão, de segurança, uma segurança com muito rigor, né, muito punitivista, imposta pelo Nabil Bukele. É esse o modelo que eles se inspiram. E você tem uma parte aí da família Bolsonaro querendo fazer a cabeça do pai Jair, às vésperas de ir para a prisão, de que alguém com esse sobrenome, que carregue o sobrenome da família, do clã Bolsonaro, mais ou menos essa marca licenciada dos Bolsonaro, para as urnas em 2026. O Eduardo queria que fosse ele, já viu que isso não vai dar certo, não vai prosperar, não tem como funcionar. Então, agora é como se ele passasse o bastão, tentasse erigir o irmão como o candidato aí da família, o representante da família nas urnas em 2026, justamente porque ele não tem, acho que nem vida, não tem nem como voltar ao Brasil. É, vamos aguardar os próximos passos, porque do ponto de vista jurídico, né, vários juristas já falaram aqui, né, Josias, vai ser uma encrenca, né, porque ele não vai querer sair de lá, né, e se ele for condenado à prisão, como é que vai ser? Ou ele volta e pode. Esse crime do qual ele está sendo acusado, que é o crime de coação no curso do processo, ele está sendo acusado de tentar atrapalhar o processo sobre a trama do golpe, é um crime de pena michuruca. Né? A pena é de 1 a 4 anos. Com 4 anos, ainda que fosse condenado à pena máxima, ele não iria para o regime fechado. Né? Ocorre que, com a fuga para os Estados Unidos, ele pode sim amargar uma temporada na cadeia por conta disso, porque por conta da fuga, por conta dos óbices que ele impõe para o julgamento desse caso. Né? Inclusive está se recusando a apresentar defesa, não constituiu o advogado, o Alexandre Moraes teve que citá-lo por edital e nomear um advogado da Defensoria Pública para defendê-lo. Né? Então, por conta desse comportamento, uma pena que poderia ser cumprida ali inicialmente em regime, inclusive, aberto, com o pagamento de uma multa, pode resultar numa temporada na cadeia. Né? Então, em função disso, ele de fato se condenou a permanecer por um bom tempo nos Estados Unidos. Né? A menos que o projeto da direita vingasse no Brasil e um sucessor do Lula, de linha bolsonarista, providenciasse anistia para todo mundo, algo que seria evidentemente questionado e discutido no Supremo, mas a menos que ocorra uma reviravolta desse tamanho, ele fica em condições muito precárias, né? Muito difícil para ele voltar ao Brasil sem amargar uma temporada na cadeia. Então, esse é o preço que ele está pagando pela insanidade que cometeu. Né? Agora, em algum momento, Fabiola, no Brasil, esses encrencados de grife precisam pagar pelos seus delitos, né? Pelos seus crimes. E está chegando essa hora. Agora vamos aí enfrentar um espetáculo novo, que é a discussão da forma como será preso o Bolsonaro, se continua em prisão domiciliar, se vai para Papuda, para Papudinha, que é uma instalação da PM dentro da penitenciária. Né? Vamos assistir a esse espetáculo, que no caso do Collor resultou na transferência, uma semana depois de ser preso lá numa penitenciária em Alagoas, ele foi para sua cobertura na orla de Maceió. O destino do Bolsonaro parece ser o mesmo, mas
até os aliados acham que ele vai passar ali alguns dias na cadeia, numa sala especial, ou na Papuda, ou nessa Papudinha, e pelo menos algum tipo de sanção está sendo observada. Né? É preciso ver para onde vão os oficiais das Forças Armadas, que estão sendo condenados junto com ele. Né? Agora, não se pode exagerar na pantomima. Né? Se ficar todo mundo aí com esse receio de mandar gente que tentou dar o golpe, tentou virar a mesa da democracia no Brasil, se ficar todo mundo com punhos de renda para punir essa gente, não, oficial do Exército, general do Exército, atrás das grades, quer dizer, essa discussão tem que ser superada em algum momento no Brasil. Né? Em algum momento, esses presos de grife têm que ir para trás das grades mesmo, como, aliás, estão lá. Algumas pessoas até, algumas centenas de pessoas que estão ralando prisão, estão jogados aí nos fundões dos cárceres brasileiros com problemas de saúde, não conseguem nem defensor público para ajuizar uma petição para ver se consegue uma prisão domiciliar. Então, é preciso igualar os presos, não para impor ao Bolsonaro uma prisão que não seja compatível com a de um ex-presidente, mas para aparelhar as prisões, para recepcionar esses presos de grife, com todos os direitos que eles têm. Não é possível que não se consiga providenciar uma instalação carcerária, uma sala especial, em algum lugar nesse país, que possa deter o Bolsonaro sem retirar dele assistência médica, condições que preservem os direitos humanos do condenado. Isso é o que precisa ser providenciado no Brasil. Ninguém quer impor ao Bolsonaro um castigo que fira os direitos humanos, embora ele não preze direitos humanos, nunca prezou, né? Mas, em algum momento, as cadeias brasileiras precisam arrumar instalações para esses presos ilustrados, Fabíola. A Amanda falava agora, né, sobre essa postura de Eduardo Bolsonaro e a disputa pelo lugar de poder nas eleições de 2026. E aí é muito interessante ver o jogo sendo jogado publicamente, inclusive. Chamou a atenção um post feito nessas últimas horas, nas últimas 24 horas, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É ele que aparece muito bem nas pesquisas de intenção de voto, ele que é governador do estado, ele que atua também politicamente defendendo o lado da direita, da extrema-direita. E ele colocou um post nas suas redes sociais falando que para o Brasil ir para frente, para o Brasil voltar a funcionar, é preciso trocar o CEO. Olha lá o que ele colocou. Trocar o CEO, troca o CEO que o Brasil volta a funcionar. Dá um play aí pra gente ver o que ele tá falando nesse post. Tem que demitir o CEO. Que país maravilhoso é esse teu, hein? Esse teu Brasil. Tem tudo. Tá mal gerido hoje, o CEO é muito ruim. Tem uma questão muito interessante, porque quando a gente pensa no Brasil, a gente vê o seguinte: eu não posso ser simplesmente um repositório de dados e me tornar simplesmente um exportador de mais uma commodity. Não, vamos pensar diferente. O que a gente vai produzir aqui? Eu tenho a terra rara, eu tenho como fazer o data center, eu tenho oferta de energia, só que eu tenho que trazer o elo para cá, eu tenho que começar a produzir o semicondutor aqui, parte dessa cadeia tem que vir para cá, né? Eu tenho que treinar mão de obra para a internet das coisas, computação em nuvem, para inteligência artificial. E a IA vai ter uma aplicação absurda em tudo. E a gente precisa de mão de obra capacitada para a gente tomar essa IA, porque a IA é o que vai proporcionar a verdadeira inclusão na saúde. A IA é que vai resolver o problema da segurança pública. A gente tem uma capacidade brutal. Ô, Amanda, é muito curioso. Isso daí sou candidato, né? Trocar o CEO, aí ele coloca ele falando tudo que é preciso fazer, o que ele fez, o que ele não fez. Estou aqui na área, é isso? Levantou a mão? Estou na área? Ele está na disputa, ele nunca saiu, né? Eu acho que ele deu alguns passos atrás, o Tarcísio, estrategicamente, no momento em que ele estava no foco, em que se tornou alvo da esquerda, estava sendo muito atacado, e agora, estrategicamente, aos poucos, ele volta para o jogo, principalmente depois de uma semana em que o Flávio Bolsonaro, até a nossa colega Mônica Bergamo, publicou uma coluna aqui na sexta-feira, que foi muito comentada, sobre o Flávio Bolsonaro se colocando no jogo novamente. E aí, falando com aliados de ambos os lados, de fato, tem uma torcida da família, de pessoas muito próximas da família, para que o Flávio seja
o candidato em 2026 para que ele carregue o nome Bolsonaro, porque eles não confiam em Tarcísio, não acham que ele seja leal, e o Tarcísio constantemente tentando o contrário, provar sua lealdade a Jair Bolsonaro. Tem outro fato relevante, que é o seguinte: o próprio Jair Bolsonaro pediu nessa semana para que seus advogados entrassem com um pedido de visita de Tarcísio a ele, na sua casa em Brasília, antes que ele fosse preso, a Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes concedeu esse pedido de visitas, tem acho que umas 13 ou 14 pessoas nessa lista, ele seguiu a ordem alfabética e o Tarcísio ficou lá para o final da lista. Ele é o penúltimo que vai ter chance de visitar o ex-presidente da República, e somente em 10 de dezembro. 10 de dezembro, já certamente esse julgamento já terá seu trânsito em julgado, ou Bolsonaro, ninguém sabe exatamente onde ele estará, ou estará cumprindo ali alguns dias em regime fechado numa cadeia, numa prisão, numa sala na Polícia Federal, em qualquer lugar, ou já estará de volta em regime de prisão domiciliar. De qualquer forma, o Alexandre de Moraes estendeu, e com isso a direita está atordoada, está brigando internamente. Falando de novo, essa manhã, com aliados do presidente Bolsonaro, primeiro que tem um grupo lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que embora não tenham, como a gente viu, tanta relevância, influência sobre o governo americano, tem sobre o destino da direita, os desdobramentos dessa candidatura aqui no Brasil. Todos eles influenciam. O Flávio Bolsonaro teve há pouco tempo o irmão Eduardo nos Estados Unidos, vão visitar agora El Salvador para conhecer o Nabil Bukele, modelo deles de segurança, que desrespeita, que atropela os direitos humanos. E há muita pressão por parte desse grupo, tanto de Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo, Paulo Figueiredo, quanto de pessoas próximas à família, da órbita ali do Fábio Weingarten. Há muita pressão para que Flávio seja esse nome, para que ele seja o candidato. Jair Bolsonaro ainda não decidiu, tanto que ele pediu para que Tarcísio o visite, para que ele possa escutar Tarcísio. Mas todos eles entendem o que tem de comum entre todos os personagens. Todos esses personagens entendem que o jogo está mudando em favor da direita a partir da mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. E a volta da segurança pública para a vitrine, para a ribalta de toda essa discussão. As pesquisas mostram isso, tanto a Paraná Pesquisas como a Quest, que nós demos aqui, a Fabíola discutiu, debateu com vocês, eu também no Mercado Aberto na semana passada. Lula ainda é o favorito, tanto no primeiro como no segundo turno, sim, mas esse favoritismo vem diminuindo. Aliados de Tarcísio de Freitas que admitem, interlocutores muito próximos ao governador de São Paulo, com quem eu conversei nos últimos dias, admitem que Lula ainda é o favorito para 2026, mas eles colocaram uma ressalva. Agora eles dizem o seguinte: o jogo está aberto. E também pessoas próximas a Tarcísio relatam uma reunião recente dos últimos dias que ele teve com Flávio Bolsonaro. Interlocutores próximos ao governador acham que Flávio Bolsonaro pode apoiar Tarcísio e que não teria essa vontade de ser candidato. Mas pessoas próximas a Flávio Bolsonaro dizem que Jair Bolsonaro ainda não se decidiu, mas estão preparando o terreno, o jogo, caso o pai opte pelo nome do próprio filho para ficar na cédula. E o Centrão está em outro jogo, está no jogo com Tarcísio de Freitas, na falta de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, mas querem alguém da política mais profissional, um nome que não seja ligado à família Bolsonaro e que esteja mais próximo ao Centrão para essa candidatura de 2026. Então veja como esse jogo está confuso e eles estão se atacando ali, nos bastidores. Está uma disputa, assim, intestina mesmo.